Convido você pode se assentar no sofá, tá? Não se preocupa, não precisa ficar de pé para fazer a leitura, tá? Eu tenho certeza que em casa alguns disseram, oh, glória a Deus, pastor, né? Então, podem se assentar, vocês estão em casa, fiquem à vontade. Vamos fazer a leitura, abra a tua Bíblia na primeira passagem, em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos fazer a leitura dessa passagem bíblica, de alguns pontos dessa passagem, e assim que eu terminar a leitura, nós iremos fazer a leitura da outra passagem também, que a outra passagem será em Mateus capítulo 2, mas foquem primeiro em 1 Samuel 17, para a gente fazer a leitura. Amém? Eu tenho certeza que eu iria perguntar, quem encontrou, diga amém, e muitos iam dizer amém, outros iam estar procurando, né? Mas glória a Deus, tenho certeza que vocês encontraram. 1 Samuel, capítulo de número 17, nós vamos ler o versículo 26 e depois dos versículos 31 até o 37. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém? Agora eu quero te convidar a ir lá na frente, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Mateus, capítulo 2. Vou dar alguns segundinhos para que vocês encontrem, para que vocês possam estar acompanhando a leitura. O Senhor vai falar grandes coisas conosco nessa noite. Creia nisso. A palavra de Deus, ela transforma vidas. Mateus capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram,
E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça nessa hora para que possamos fazer mais uma oração antes de entrarmos na mensagem do Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, mais uma vez diante do Senhor, nós queremos pedir perdão por todos os nossos pecados. E Senhor, nessa hora convém que eu diminua mais e mais, Deus, porque o Senhor sabe que eu não sou nada, Pai, eu sou um pecador e apenas um vaso de barro nas tuas mãos. E eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo que habita em mim, que ele venha conduzir essa mensagem, Senhor, aos meus irmãos e aqueles que estão assistindo a esse culto, Pai. Abre, Deus, os ouvidos espirituais de cada um, abre o entendimento, Senhor. Ó Deus, se tiver algum irmão, algum que assiste com o coração endurecido, Senhor, venha quebrantar nessa hora e troca, Deus, um coração de pedra por um coração de carne, Pai. E a tua palavra, Senhor, que é a semente, que ela encontre corações preparados, Senhor, e possam gerar muito fruto para a glória do Senhor, Pai. Ó Deus, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui, Senhor, transmitindo essa mensagem aos meus amados que estão em casa, Pai. E, Pai, no nome de Jesus, nós nos revestimos de toda a armadura espiritual e repreendemos todo o agir de Satanás, ó Pai, contra a tua igreja, Senhor. Que toda distração, Senhor, todo dardo do inimigo que tenta, Senhor, desviar a atenção, ó Deus, do teu povo nessa hora, que seja cancelado em nome de Jesus, Senhor. Pai, e leva a nossa mente cativa a tua presença mais uma vez, em teu santo nome. Amém. Amém, meus amados. Nós lemos aqui 2 textos na palavra do Senhor. O primeiro deles, para alguns que estão acompanhando, talvez não já ouviram falar na história, né, mas não entenderam ainda a história no seu contexto geral. Davi, ele ainda era um jovem, ele tinha entre 20 e 23 anos, e aconteceu que houve uma guerra entre o exército de Israel e o exército dos filisteus. A palavra nesse capítulo 17, que nós lemos de 1 Samuel, diz que o exército dos filisteus, ali havia um vale, e de um lado no monte estava o exército dos filisteus, e de outro lado o exército do povo de Israel. E os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles foram participar dessa guerra. Davi não foi porque era jovem ainda, não tinha idade para guerrear. Mas Davi, ele fazia o trabalho de ir até o exército, o pai dele levava mantimentos para os irmãos dele, então ele fazia esse trajeto de ir e voltar para casa. E aconteceu que nessa guerra em especial, houve um gigante chamado Golias. Esse gigante, pela medida que a palavra nos dá, ele tinha em torno de 3 metros de altura, e ele disse o seguinte: ele se apresentou diante do exército dos filisteus para afrontar o exército de Israel.
E ele disse o seguinte: escolham um homem entre vocês para lutar comigo. Se ele vencer, nós filisteus seremos servos de vocês. Mas se vocês vencerem, se eu vencer a ele, vocês serão nossos servos. E aconteceu o seguinte, que eles temeram muito, o povo de Israel, porque afinal de contas era um gigante, né? Quantos de nós, se estivéssemos nessa situação, não iríamos temer da mesma maneira? E a palavra diz que Jessé, o pai de Davi, o chamou para levar mantimento para os irmãos dele, e ele levou. Chegando lá, ele quis se informar da guerra. E quando ele chegou até os irmãos dele para perguntar como eles estavam, coincidentemente o filisteu havia chegado novamente ali próximo no vale e feito a afronta sobre o exército de Israel. E com isso, a palavra diz que Davi ouviu aquilo. E ele disse: olha, quem que é esse aí? Quem que é esse cara para poder afrontar o exército do Deus vivo? E aí, os guerreiros ali do exército de Israel disseram para Davi: olha, aquele que vencer esse gigante, o rei vai dar riquezas, vai dar a filha em casamento e vai isentar a casa dele de impostos pro resto da vida. Então aí Davi, escutando aquilo, ele disse: ó, como é que é? O que eles vão fazer mesmo com quem vencer esse gigante? Né? E ali o irmão mais velho de Davi, Eliabe, até se manifesta e fala: eu conheço a sua presunção, a maldade do seu coração. E Davi nem deu ouvidos para ele, largou ele falando sozinho e perguntou: olha, o que eles vão fazer mesmo? E aí o texto entra na onde nós lemos nessa noite, que aí levam as palavras de Davi até o rei Saul, e Davi conta para Saul: olha, eu vou enfrentar. E Saul já tenta desanimar ele. Ele fala: olha, não, você não pode lutar contra ele, porque ele é guerreiro desde jovem, você não. Né? E Davi vai e fala: olha, quando eu apacentava as ovelhas, veio um leão e um urso e tomou uma ovelha. Eu segui, feri, matei e resgatei aquelas ovelhas. Esse incircunciso desse filisteu vai ser assim, porque o Senhor entregou o leão e o urso na minha mão, vai entregar ele também. E o discorrer da história diz que Davi, a partir do verso 37 que nós lemos, né, o rei abençoou Davi, falando: não, que vai que o Senhor esteja contigo. E Davi desce até o ribeiro, pega 5 pedrinhas, né, pega a funda, que era um tipo de estilingue antigo, onde você punha a pedra e girava, e partiu para o desafio com Golias. Nós não lemos, depois você pode estar fazendo essa leitura com calma em casa, mas a palavra diz que Davi, quando se apresentou e o Golias viu Davi, Golias deu risada. Falou: o que é isso? Você vem comigo com pau, por acaso eu sou um bicho? Né? E Golias zomba de Davi e fala: eu vou te matar, vou cortar sua cabeça, vou dar sua carne para as bestas feras, né, do campo. E Davi olhou, encarou ele e falou assim: não, eu vou te vencer. E eu vou dar a sua carne para as bestas feras. E aí houve aquela rixa, né, de palavras, aquela guerra de palavras. E a palavra diz que Davi meteu a mão na sacolinha, colocou a pedra ali no estilingue, rodou e mandou a pedra. E a pedra cravou na testa do gigante. E o gigante cai. E como Davi não era guerreiro, não tinha espada, ele corre, tira a espada do gigante e corta a cabeça dele. E com isso foi decretada, né, a grande vitória do povo de Israel. Né? E a outra passagem que nós lemos, né, não precisa de tanta explicação assim, porque a própria passagem já falou sobre isso, né, mas que o que aconteceu? Jesus nasceu e os magos vieram do Oriente para visitá-lo, para presenteá-lo, e com isso eles chegaram até o rei ali, que era Herodes, e falaram: olha, onde está nascido o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela. E Herodes ficou com aquele coração enciumado e falou para eles: olha, não, procurem onde é, assim que vocês o encontrarem e o adorarem, voltem e me contem, para que eu também possa ir lá adorá-lo. Ele já havia armado tudo para tentar matar Jesus. E a palavra diz que eles foram, encontraram, presentearam Jesus, mas o Senhor, por divina revelação em sonho, mandou eles voltarem por outro caminho. E Herodes ficou sabendo disso, ele foi e se enfureceu e mandou matar todas as crianças da idade todas as crianças, meninos, homens, tá? Da idade de 2 anos para baixo.
Então esses são os dois textos, meus amados, que nós lemos. E, queridos, esses dois textos que nós lemos, eles trazem para nós duas notícias. Eu não sei se você observou, mas uma notícia, ela é ruim, mas ela termina boa. E a outra notícia é boa, mas ela termina de forma trágica. E com isso, nós percebemos uma coisa muito importante, que o problema não está na notícia, mas está em quem a recebe. E com isso eu quero apresentar a vocês o título da nossa mensagem dessa noite. O título da nossa mensagem é O Poder da Notícia. O Poder da Notícia. Como eu citei para vocês, a questão não é a notícia em si, mas a questão é para quem essa notícia é dada. Notícia ruim dada para a pessoa certa, ela vai ter um fim bom. Mas uma notícia boa dada para uma pessoa errada, o final pode ser trágico. E aí eu entro com uma pergunta para você refletir, irmão. Qual tipo de pessoa é você quando recebe uma notícia? Que tipo de pessoa é você quando recebe uma notícia? É aquela que dá esperança ou que mata a esperança? Quando a notícia que chega para você, essa notícia, ela traz um desânimo em geral. Você é o tipo que dá esperança quando a notícia chega, ou é do tipo que mata a esperança? Você é o tipo que gera a vida ou que traz a morte? Eu vou ler um versículo bíblico que ele é muito recitado aqui pela nossa amada pastora Doris, que está nos assistindo nesse momento com o pastor Wellison. Provérbios 18, 21 nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nesses dias nós estamos sendo sufocados o tempo todo pela mídia com notícias. Sejam notícias boas ou, infelizmente, em muito maior grau, não talvez por ser realmente notícia, o grau seja esse, mas, infelizmente, nós somos muito mais bombardeados por notícias ruins do que boas. E isso está causando, em muitos, desesperança, medo, pânico. E sabe, meus amados, alguns têm medo de morrer por conta da doença. Outros já estão com medo de morrer de fome se caso chegar uma crise. Então tudo depende de quem recebe a notícia. Para vocês que estão assim, com medo de morrer, com medo de tudo, com medo de crise, eu quero convidar você a meditar numa passagem em um salmo, que eu vou estar lendo agora, 2 versículos de um salmo. Entenda uma coisa, você que está ouvindo e assistindo essa mensagem. A palavra de Deus, ela é poder, ela é a verdade. A palavra de Deus, quando você toma ela e crê de todo o seu coração, ela transforma a sua vida. Ela transforma o seu ânimo. Se você está abatido, está desanimado, está triste, está preocupado, creia na palavra de Deus, porque a vida será soprada no seu coração. E o Salmo 37, versículos 4 e 5 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. E aí eu pergunto para você, meu amado, minha amada que está assistindo, o que seu coração deseja? É que essa doença acabe? O meu desejo, pastor, é que o coronavírus acabe, que pare com isso, que tudo volte à normalidade. Pela palavra de Deus, Ele nos revela que o segredo para que isso aconteça é um só.
entregar a sua vida a Jesus, confiar nele e que ele seja seu principal motivo de vida. É o que acabamos de ler. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, confia nele. E a Bíblia não diz que ele vai fazer uma coisa ou outra, ele vai fazer tudo. Agrada-te do Senhor, o 37,4, agrada-te do Senhor, de estar com ele. E o que ele vai fazer? Ele vai satisfazer o que deseja o teu coração. Então, se você tem no seu coração um desejo de que tudo passe, você que tem pais com idade avançada, tem avós, e está com medo, eu não quero, vai que acontece. Entrega o seu caminho para Jesus e confia nele. Ele está cuidando de tudo por você. Ele está de braços abertos, te esperando. Eu quero repetir a pergunta inicial, mas de uma outra maneira. Nesse festival de fake news ou de true news, não importa se são notícias falsas ou se são notícias verdadeiras, né? Onde a sua fé entra? Onde é que está a sua fé? Ou você já perdeu a sua? Onde é que está a fé daquele que um dia declarou ser filho de Deus, que confia no Senhor, que no Senhor pode todas as coisas, que em Cristo é mais que vencedor? Onde é que está a sua fé? Já acabou? Acorda. O Senhor quer soprar a vida no teu coração. O Senhor quer trazer algo novo. Ele quer trazer esperança para você. Jesus já havia dito em Mateus 24,6: olhem, não vos assusteis, não se assustem, porque é necessário que assim aconteça. Em Mateus 24, Jesus ele relata o que vai acontecer, o que iria acontecer quando ele estivesse próximo da volta dele. E tudo que ele relata ali já está acontecendo. Tudo. E uma das coisas que ele diz é que haveriam pestes em vários lugares. Mas ele diz ali, versículo 6, escreva isso na sua geladeira, quando você for lá você vai lembrar disso. Não se assustem, porque é necessário que assim aconteça. Aí eu pergunto para você, quem foi que disse isso? Aí em casa você está dizendo, Jesus. E aí eu pergunto, e o que ele é seu? Aí em casa você está dizendo, é meu Senhor. Aí eu te digo, querido, ora, se seu Senhor já te avisou que isso aconteceria, e já te disse para não se assustar com isso, por que é que você ainda está com medo? Por quê? Por que você não está descansando nele? Confiando nele de todo o seu coração? Como é que está sendo a sua oração nesses dias? É a oração do desanimado? Senhor. Ou é a oração daquele Senhor? Eu creio que o Senhor está cuidando. Aí você está intercedendo pela nação, pela cidade, pelo nosso estado, pela sua família. Com fé, Senhor, livra-nos dessa enfermidade, livra-nos desse vírus, porque eu sei que no Senhor nós iremos vencer, porque o Senhor venceu o mundo e eu sou do Senhor. Guarde a nossa casa, Senhor. Estão entendendo, meus amados? O quão isso é importante? É momento de declararmos a palavra com fé, é momento de crermos, é momento de levantarmos aqueles que estão abatidos. Quantos irmãos a gente tem trombado? Às vezes até trombado no sentido online, né? Você no WhatsApp conversa e o irmão, eu estou com medo, eu estou abatido, eu estou desanimado. É tempo de nós levantarmos uns aos outros, é tempo de estendermos a mão e falar, não, meu irmão, vai passar, essa onda vai passar. O Senhor está vindo, mas essa onda, Ele disse que isso ia acontecer, não se preocupa, vai passar, nós vamos vencer. Estou com você, vamos orar. E você faz uma oração de maneira no WhatsApp, para animar o irmão. Mas o importante agora é estendermos a mão e levantarmos um ao outro e mostrarmos que há esperança sim, porque somos do Senhor e nada acontece sem o Senhor permitir, meus amados. E se Ele nos avisou, é porque Ele queria que a gente não se preocupasse, que a gente não temesse, porque Ele está no controle de tudo. Irmãos, quando Herodes recebeu a notícia dos magos,
ele já se viu ameaçado. E a sua atitude de medo, né? Ele levou a um dos maiores genocídios infantis que se tem conhecimento na história. Ou seja, o medo de perder aquilo que tinha custou a vida de milhares de inocentes. Se deixarmos o medo nos dominar diante dessa situação que vivemos, poderemos comprometer muita coisa e até mesmo a vida de muitos. Está entendendo, meu amado? Nós, como povo de Deus, não podemos deixar que o medo nos domine, porque pode comprometer muita coisa ao nosso redor e pode até comprometer vidas. Daí a importância sua de se levantar em fé, em oração, em temor ao Senhor, clamar a Ele, para que o vento do Espírito sopre sobre nossa nação e leve esse vírus para bem longe e dissipe isso. Você é muito importante para o Senhor, meu querido. Você é muito importante. Então, entenda isso. O Senhor quer usar você como ferramenta dele nesse tempo. E por outro lado, nós vemos Davi. Quando ele chegou onde estava o exército de Israel e ouviu os insultos do gigante, ele se sentiu tremendamente ofendido. E não foi por si mesmo, e nem pelo exército de sua nação, mas pela afronta ao Deus de Israel. Isso é que ofendeu Davi. Enquanto o exército de Israel pôs Deus numa caixinha, Davi sabia que Deus era o Senhor de tudo. Está vendo a diferença? E aí o que acontece? Pergunto para você, quando alguém te fala que está morrendo de medo por causa do coronavírus, qual que é a sua reação? A sua resposta para essa pessoa é assim: você tem razão, ai, vamos todos morrer, ai, o vírus é muito resistente, estão dizendo por aí. Essa é a sua reação? Ou você responde o seguinte: não, eu conheço o Deus que eu sirvo, e o Senhor é conosco. Não temas, não temas, o Senhor é comigo, é com você, não temas, fica firme, vamos orar, somos o Senhor, e Ele vai soprar sobre essa nação, e vai vir com a cura, Ele vai vir com cura, com avivamento, vai vir com restauração, mas não temas. Eu já ouvi dizer que existe na Bíblia a menção de não temas 365 vezes, que é uma para cada dia do ano. Mas assim, é fake news, tá, irmãos? Na verdade eu fui pesquisar a respeito para ver realmente, porque tanta coisa é disseminada no nosso meio, que Deus disse isso, que Deus falou aquilo, que na Bíblia está isso, e nós precisamos nos informar. E segundo a tradução João Ferreira de Almeida, existe não temas 92 vezes. Não é pouco não. Embora não seja uma para cada dia, porque isso também é místico, né? 92 vezes, na tradução de João Ferreira de Almeida, existe não temas. Ou seja, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele fala, pensa, Deus falando no seu ouvido 92 vezes, não temas, não temas, não temas. Vai esperar ele falar a 93ª? Não precisa, irmãos, Deus é conosco, o Senhor é conosco, basta cremos nele, sabemos que somos do Senhor. E o que vai nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, ou fome, ou nudez? Ou perigo, ou espada? Será? Não. Será altura, profundidade? Nada, meus amados, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entenda isso. Somos do Senhor, somos propriedade particular do Senhor. O que você disse, pastor? Nós somos propriedade particular do Senhor Jesus. O que é uma propriedade particular? Você chega numa fazenda, está cercado. A minha cunhada está assistindo via online. Um beijo, cunhada, um beijo, Dênio. Vocês são bênção demais. Eles moram lá no próximo Tocantins. E lá eles moram na fazenda.
Eu não sei se tem, mas vamos supor que lá tem uma placa, propriedade particular, propriedade privada. O que acontece? Eles cuidam daquilo lá com o maior carinho. Cada um de nós, se tivéssemos uma fazendinha, propriedade particular, e você cuida com todo o seu carinho. Você acha que Jesus, que nos comprou com o sangue dele, que a Bíblia cita que somos propriedade particular dele, não vai cuidar de nós, irmão? Ele está cuidando de nós, porque para ele o que é importante somos nós, porque ele morreu por nós. Posso ouvir um amém? Estou ouvindo um amém pelo Espírito Santo. Oh, glória! Entenderam, meus amados? Aí você diz assim: ah, pastor, então, amém, eu tomo posse, e agora, não, eu vou sair na rua mesmo, eu vou declarar que esse vírus não é nada, e não preciso usar máscara, não preciso fazer mais nada, porque eu sou vencedor, e tal. É isso? Preste atenção no que eu vou te falar. A palavra conta que Davi pegou 5 pedrinhas no ribeiro, e foi lutar com o gigante. Ele precisou dar 5? Não, porque na primeira já acertou, e resolveu o problema. A palavra também diz que José e Maria fugiram para o Egito para que Jesus não fosse morto por Herodes. Jesus não era o filho de Deus? Sim. Mas por que eles fugiram? A resposta para essas duas questões é só uma. E é a mesma. Chama-se prudência. Nós temos que ser prudentes. Jesus mesmo nos ensina, Mateus 10,16, para sermos prudentes como as serpentes. Então nós temos que ser sim prudentes. Se as autoridades orientam a ficar em casa, fique em casa. Se as autoridades orientam a sair, mas com cautela, saia com cautela. Mas você não precisa temer o vírus. É isso que precisamos entender. Não tema o vírus. Seja prudente, mas confie primeiramente no Senhor. Salmo 127, versículo 1. Diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela, meus amados, é a prudência. Simboliza a prudência. E ela está lá. Mas quem de fato protege é o Senhor. Assim como a minha vida é a sua. Então nós vamos ser prudentes. Da mesma maneira, usa o álcool em gel, lava as coisas, limpa o chão, lava as coisas com água sanitária, lava a mão com água e sabão. Está à disposição, então faça isso. Mas quem de fato nós precisamos crer que nos protege é o Deus a qual nós afirmamos que pertencemos. Amém? Deus é maravilhoso, não podemos esquecer disso, jamais. E voltando ao título da mensagem, a notícia tem um poder imenso para destruir, mas tem também o de renovar a nossa fé e a nossa esperança. Depende de como a interpretamos e transmitimos para outros. Enquanto espalhavam entre o exército que o gigante era invencível e todos fugiam de medo, Davi já estava pensando nos benefícios que ele teria enfrentando aquele gigante. Sabe por quê? Porque ele tinha a plena certeza de que ele ia vencer. Ele tinha a plena certeza de que ele ia vencer. E por que ele tinha essa certeza? Porque ele mesmo citou: quem é aquele gigante incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Do Deus vivo. Davi conhecia o Deus a quem ele servia, que é um Deus vivo. E esse mesmo Deus é o Deus que você serve. Um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Um Deus que te deu promessas. Quantos de vocês não têm promessas, irmãos? Quantos de nós? Deus já prometeu que vai fazer grandes coisas na sua vida. Vai salvar os seus. Aí aparece um vírus e você fala: eu vou morrer. Deus é fiel, meu irmão, minha irmã. Ele é fiel para cumprir promessas. E se Ele falou, fique tranquila, vai acontecer na sua vida, mas você precisa crer e não deixar o medo te dominar. O medo dominou o povo de Israel no deserto, quando chegaram e foram atravessar o Rio Jordão ali, mandaram os espias. E o que aconteceu?
parece até hoje de novo, né? 10 voltaram, foram 12, 10 voltaram com medo. Ah, lá tem gigante, vamos tudo morrer, é melhor não entrar não. Aí eu fico imaginando Josué e Caleb ali, só os dois. Acho que eles olharam um para a cara do outro e falaram: o quê? Peraí, olha o que Deus fez. Deus nos trouxe até aqui. Olha o que Deus abriu o mar, Deus nos deu maná, Deus nos deu codornizes, Deus nos deu água, Deus não deixou a gente passar frio, não deixou a gente passar calor, nem a nossa roupa Deus permite que gaste. E agora Ele vai nos dar tudo que Ele nos prometeu. Mas aí os 10 inflamaram todo o povo. E o medo, eu digo isso sempre, e volto a repetir, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Se você tem medo, meu irmão, minha irmã, medo de vírus, você vai perder a visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Então você precisa se levantar em fé. Quem é o coronavírus ou a crise, se ela vier, que vai afrontar a fé do exército do Deus vivo? Quem? Ninguém, porque o Senhor é contigo. Você não vale mais do que muitos pardais? Jesus disse isso. Olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Olha as aves do céu, elas não plantam nem colhem, mas o Pai as alimenta. Vocês não valem muito mais que as aves dos céus? Desperta, povo, desperta, meus irmãos. É tempo de nos levantarmos em fé. E assim como Davi, que transformou em final feliz uma má notícia, declare que a partir de hoje o poder da notícia que você tem em mãos seja para trazer vida e esperança a todos que nesse momento estão precisando. Você é uma pedra viva na mão do Senhor. Então transforma o poder da notícia. Ah, eu recebi um zap que está dizendo que morreu 60 mil. Você fala, mas vai viver 50 bilhões. Mas você declare que o Senhor é conosco. Declare boas novas. Declare que o Senhor vai cessar esse vírus. E que a cura já foi providenciada dos céus para nós. E a melhor notícia que cada um de nós pode espalhar entre todos que estão precisando é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O vírus é o quê? Quem acredita perece, mas aquele que entrega a vida para Jesus, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa de Jesus na sua vida. Talvez você que está nos assistindo tem vivido dias atribulados. Talvez já andou nos caminhos do Senhor, mas se afastou. Ou talvez está assistindo porque algum irmão da igreja convidou você e está vivendo com medo, não sabe o que vai acontecer. Mas a palavra, Jesus nos garante, Mateus 11, do 28 ao 30, ele diz assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Oh, glória! Talvez você vê jugo. O que é jugo? Antigamente tinha os carros de boi, e eles colocavam um boi, uma travessa presa em outro boi, para que puxassem o carro. Essa travessa é chamada de jugo. Jesus está dizendo para você nessa noite, o jugo dele é suave, ele levou o fardo por você, o fardo dele é leve. Então se você está com peso de medo, de incertezas, de não sabe o que vai acontecer, entrega a sua vida para ele nessa noite. Você que está longe, volta para a presença dele, entrega esse fardo para ele, e ele vai te entregar o fardo dele que é leve. Você vai sentir um alívio na sua alma. O fardo do medo, da dúvida, da incerteza está pesado, entrega para ele, entrega para Jesus. E nesse momento eu quero orar com você,
por 4 motivos. Eu quero orar para Deus aumentar a sua fé. Eu quero orar para que irmãos e irmãs que estejam enfermos, ou para qualquer parente seu, também para que eles recebam a cura do Senhor. Eu quero orar para quem gostaria nessa noite de entregar a vida para Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador. E também quero orar para que quem quiser se reconciliar com Jesus e voltar para Ele. Não importa o que você fez, meu irmão. Ah, pastor, eu era da igreja, mas eu saí, e aí eu me envolvi com drogas, me envolvi com a vida dissoluta, e será que Jesus me perdoa? É claro que Ele te perdoa, porque a palavra diz que todos os pecados serão perdoados. Ele perdoa todos. Então, se você quer voltar para Jesus, não deixe essa mentira do inimigo de que você não vai merecer o perdão dele. Pelo contrário, Ele já te perdoou e está te esperando de braços abertos. Amém? Eu quero orar nesse momento, primeiro para que o Senhor aumente a fé dos irmãos. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a vida de cada irmão e irmã em Cristo Jesus, não apenas da IBVB Uberaba, mas também, Senhor, cada irmão que está nessa cidade, nesse estado, nessa nação e no mundo também. Senhor, nós intercedemos agora por cada um, por cada vida. E, Senhor, fortalece a fé daqueles que estão vacilando, Senhor, daqueles que estão cambaleando, Senhor, que estão sendo enganados, ó Deus, por um bombardeio de notícias trágicas, ó Deus. Porque, ó Pai, mesmo que isso esteja acontecendo de fato, eles precisam ter a fé renovada, que é o Senhor quem cuida delas, Pai. De cada um deles. Então, no nome de Jesus, eu repreendo toda a falta de fé nessa hora e peço que o Teu Espírito Santo venha soprar e renovar a fé de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, ainda na Sua presença, agora eu vou orar pelos enfermos. Eu quero apresentar a vida de cada um. Se você que está em casa, assistindo essa mensagem, se lembrar de algum parente enfermo, estenda a mão na direção que essa pessoa está e vamos orar por eles. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora por todos os meus irmãos e todos os parentes de cada um dos meus irmãos que estão com enfermidades, Pai. Visita eles agora com o Seu toque, Pai. E que no nome de Jesus, toda enfermidade saia. No nome de Jesus. Ó Deus, toda dor, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem tirado tanta paz daqueles que estão doentes. Sopra agora, Espírito Santo, e traz a cura. Que eles sintam o sopro do Senhor, sintam o toque do Senhor e recebam a cura nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Agora você que quer entregar sua vida para Jesus, eu digo para você que é a decisão mais importante que um ser humano toma nessa vida. Feche os seus olhos, eu vou fazer a oração, você repete da sua casa. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu preciso do Seu perdão. Me perdoa por ter andado longe dos Teus caminhos. Mas nessa hora, eu me arrependo e quero entregar a minha vida ao Senhor. E nessa hora, Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz e com Teu sangue perdoou os meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está à direita de Deus, eu Te recebo e Te reconheço a partir de agora como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, entra na minha casa e traz, Senhor, a paz que eu tanto preciso. E eu Te agradeço por me receber como Seu Filho, em Teu santo nome. Amém. Amém? E agora eu vou para a quarta oração. Você que está longe dos caminhos do Senhor e quer voltar para a presença dEle, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu reconheço que andei longe do Senhor, mas eu me arrependo por ter andado por caminhos maus. Mas nessa hora,
eu quero voltar para os seus braços. Me perdoa por todos os pecados que eu cometi, por todas as minhas falhas. Eu te entrego na cruz do Calvário e eu recebo o seu perdão sobre a minha vida. Muito obrigado por me acolher e por me receber de braços abertos. E eu te agradeço em teu santo nome. Amém. Amém, queridos? Oh, glória! Que bênção, hein? Tenho certeza que vocês estão sentindo a presença de Deus daí, porque eu aqui eu estou, meus irmãos, o Guilherme e o Renatinho também. Eu quero agradecer muito a eles, irmãos, eles têm feito um trabalho maravilhoso nos bastidores. Depois a gente vai postar algumas fotos para vocês verem, né? E você que quer se reconciliar com Deus, e você que isso mesmo. E você que quer se reconciliar com Deus, que já se reconciliou, né, com a oração, e você que entregou sua vida para Ele, nós temos uma notícia muito boa para te dar. Nós queremos cuidar de você. Nós amamos a sua vida e você é muito importante para nós. Nós criamos um grupo chamado Centésima Ovelha. E nesse grupo nós estaremos orando pela sua vida, partilhando de estudos bíblicos. Vamos passar aqui agora, o irmão Renato vai postar para você o link e também o telefone do WhatsApp para você entrar em contato conosco ou entrar diretamente no grupo. E ali você pode tirar suas dúvidas, pedir oração, tá? Será um prazer enorme para nós te ajudar, porque precisamos uns dos outros. Tá bom, meus amados? E nesse momento nós vamos partir agora para o Vale News. Vale News, o seu boletim informativo. Se liga na nossa agenda. Quarta, 20 horas, Super Célula pelo Zoom. Quinta, 19 horas, Célula de Oração e Adoração, também pelo Zoom. Sábado, 19 horas, Célula Like. Domingo, 19 horas, nosso super culto ao vivo. Te esperamos! Aleluia! Esse foi o Vale News. É a nossa programação semanal online. Viu, queridos? Então, participem. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. O WhatsApp que foi colocado aí para o grupo da Centésima Ovelha é o meu. Então, você pode entrar em contato para a gente poder passar para você todas as informações da programação semanal da IBVB Uberaba, tá bom? Eu vou orar agora encerrando esse culto e logo a seguir, que eu terminar com a oração, nós teremos um último louvor e o nosso culto estará finalizado. Ah, já acabou! Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua presença. Senhor, sabemos que o Senhor operou em cada casa, em cada família, Senhor, pois cada casa é uma igreja, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo, pela bênção de te servir e principalmente, Deus, também pela proteção que o Senhor nos dá e a segurança de que somos do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês em cada casa. Uma semana cheia de vitórias e a gente se encontra na programação semanal da IBVB Online. Um beijo, amo vocês e fiquem com o último louvor para a gente terminar esse momento tão abençoado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Não sei mais viver sem ti.
passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei, na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei fidelidade não acabou.